Covardia em São Paulo. Motorista atropela 15 pessoas em saída de culto evangélico e foge. Uma das vítimas, Cauã, de 3 anos, está entre a vida e a morte. Bandidos com fuzis invadem hospital em Niterói e resgatam comparsa. Lição às avessas. Professor de escola particular do Rio é acusado de tráfico de drogas e estupro durante aula. Enem 2014, a prova de matemática e o tema de redação viram piada da internet. Ataque terrorista em escola na Nigéria mata 47 e deixa mais de 80 feridos. Parece São Paulo, mas não é. O SBT Brasil percorre um dos estados americanos mais ricos que já enfrenta a seca há anos. Sem chuva e o degelo das montanhas da Serra Nevada, o Rio secou. Começam as apostas para a Mega da Virada. Números com finais 0, 5 não tem muita frequência de saída. Aqueles números quebrados são os com mais frequência. 3 peladonas em menos de 2 semanas. O que está acontecendo com a mulherada em Porto Alegre? Tem uma convicção que seja uma vontade de aparecer. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Está foragido o motorista que atropelou 15 pessoas na saída de um culto evangélico na zona norte de São Paulo. Entre os feridos, 7 são crianças e uma delas em estado gravíssimo. Madrugada de terror para funcionários e pacientes de um hospital público de Niterói, no Rio. Bandidos armados com fuzis resgataram um comparsa que estava internado. Foi preso em Caraguatatuba, no litoral paulista, um dos chefes da quadrilha que roubava caminhões para desmanches em 3 estados. Os criminosos sequestravam motoristas que estavam parados no acostamento. Pesquisa divulgada hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que a polícia no Brasil matou mais gente em 5 anos do que a dos Estados Unidos em 3 décadas. O professor de uma escola particular do Rio é acusado de tráfico de drogas e de estupro durante uma aula com alunos adolescentes na casa de um deles. Em Belém, 120 estudantes foram vítimas de um professor falso, de um falso professor. Ele ministrava um suposto curso profissionalizante dentro da Universidade Federal do Pará. E na Argentina, um pai entregou o próprio filho à polícia depois de ver as imagens dele na TV como suspeito de assassinato. E a seguir, Geraldo Alckmin pede 3,5 bilhões de reais ao governo federal para combater a seca em São Paulo. A falta de água altera a rotina do maior zoológico do país. Artilheiro do Benfica é convocado para a seleção brasileira. E a procura de ingressos para a maior decisão da história do futebol mineiro. Você vai ver já já. O governador de São Paulo reuniu-se hoje com a presidente Dilma Rousseff para tratar da crise da água no estado. Geraldo Alckmin estima que sejam necessárias obras no valor de 3,5 bilhões de reais para enfrentar o problema no abastecimento. Vamos agora a Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O governo federal vai poder mesmo ajudar a combater a crise hídrica de São Paulo? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Aqui é o governo. Palestinos armados com faca mataram hoje uma mulher israelense e feriram outras 3 pessoas na Cisjordânia. Instantes, Dunga convoca novato Anderson Talisca para a seleção. 240 milhões de reais. A Mega Sena da Virada mexe com a imaginação. Você vai saber como o estado americano da Califórnia enfrenta a seca que dura mais de 1 ano. A estiagem muda a vida dos bichos no zoológico de São Paulo. 3 peladas em 2 semanas. O que está acontecendo com as mulheres em Porto Alegre? Você vai saber já já. Muitos estudantes reclamaram da dificuldade com a prova de matemática e com o tema da redação da prova do Enem, aplicada neste fim de semana. Pois é, o número de alunos eliminados pelo uso de celular foi quase 5 vezes maior do que em 2013. A
A crise da água já afeta até os animais do zoológico de São Paulo. A limpeza dos tanques e das jaulas foi reduzida e alguns bichos tiveram que mudar de lugar. Histórica, cidade sem água há mais de um ano, rios que secaram e reservatórios operando no limite. Por incrível que pareça, não estamos falando de São Paulo, mas da Califórnia, nos Estados Unidos. O estado famoso pelas mansões e pelas filmagens de Hollywood vive uma outra realidade, mas nada glamurosa. É o que você vai ver a partir de hoje em uma série de reportagens de Ilha Rocha. Vamos agora para o futebol. O líder Cruzeiro venceu e continua 5 pontos à frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai conversar com o Bruno Vicari e saber dele se, com a decisão da Copa do Brasil, Bruno, o rival, o Atlético, ele será páreo para o Cruzeiro. Ele vai conseguir manter esse desempenho no Brasileirão, porque tem o São Paulo. O Cruzeiro está dividido, Raquel, mas o São Paulo também, né? Porque o São Paulo joga a Copa Sul-Americana, né? Agora, os cruzeirenses não querem nem pensar em perder o título da Copa do Brasil para o maior rival. Os ingressos da decisão começaram a ser vendidos hoje. Seleção brasileira, o meio atacante Anderson Talisca foi convocado hoje para os 2 últimos amistosos da seleção nesse ano. As apostas para a Mega Sena da virada e já tem gente fazendo uma fezinha para concorrer ao prêmio de 240 milhões de reais. O Teleton 2014 superou a meta e arrecadou mais de 30 milhões de reais. Durante as 27 horas da Maratona Teleton, passaram pelo palco do SBT mais de 300 artistas. E o dinheiro arrecadado será usado para manter o hospital e os 15 centros de reabilitação da AACD. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.